Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma terça-feira, o Senhor nos deu a graça de podermos estar aqui nesse lugar. Esse lugar que tem sido bênção para nós a cada terça-feira, porque aqui o Senhor tem nos dado a sua palavra, Ele tem nos ajudado a crescer. Pois estamos aqui porque nós queremos de fato escutar a palavra, colocá-la no nosso coração e permitir que essa palavra transforme a minha vida. O sentido do nosso encontro é receber da parte do Senhor uma palavra que edifica a nossa vida, uma palavra que alimenta o nosso caminhar, uma palavra que desperta a nossa existência, que comunica-nos a bênção de Deus. E é exatamente a força dessa palavra que realiza tudo isso em nós. A cada vez que a palavra de Deus é proclamada, ela tem uma mensagem direta para nós. É o Senhor falando-nos no hoje da nossa vida. Essa palavra é para mim no hoje da minha história. Então o Senhor está pedindo alguma coisa de mim. O Senhor está desejando uma postura nova da minha parte. Então poder escutar a palavra e deixá-la entrar em nosso coração é motivo de transformação. Nós estamos iniciando o tempo da quaresma, e o tempo da quaresma é oportuno para trabalhar em nós o processo de conversão, o processo de mudança de vida. O que é na verdade conversão? Conversão é aprimorar minha vida na vida de Deus, é permitir que Deus entre na minha vida, isso é conversão. Então durante o tempo da quaresma, é esse convite que o Senhor está nos fazendo. E durante esse tempo, o Senhor vai nos dando palavras muito acertadas para nos ajudar a importância da conversão. Porque à medida em que nós vamos nos convertendo, nós vamos nos abrindo para a graça de Deus. Nós começamos hoje, na primeira leitura do profeta Isaías. Como é bonito o que o profeta nos fala hoje. Como é profético o que o profeta Isaías nos fala hoje. Ele diz assim, repetindo mais uma vez para você: assim como a chuva que cai sobre a terra, assim como a névoa que cai sobre a terra, não volta sem realizar o que veio fazer, assim é a palavra que sai da minha boca.
não voltará para mim, sem antes produzir no coração de quem acolheu uma transformação profunda de vida. E o profeta Isaías nos faz essa simbologia tão bonita, para nos fazer entender a importância também de dar sentido à palavra de Deus na nossa vida. Há uma completude entre a terra e a água. A terra, ela fecunda a partir do momento em que a água cai. À medida em que a água vai caindo e a terra vai absorvendo a água, o que é que vai acontecer? Ela vai produzir. Então a terra sem a água, ela não produz, tudo fica seco, tudo fica cinzento, tudo fica feio. A natureza perde o seu brilho com a ausência da água. Então a terra precisa da água. Aí o Senhor diz, da mesma forma, se nós permitirmos a palavra alcançar o nosso coração, ela vai fazer a mesma coisa que a água faz na terra, fecunda. A palavra de Deus nos fecunda. A palavra de Deus faz a mesma coisa que a água faz quando cai na terra. Ela tira toda a secura e aquilo que era feio se torna bonito. Quando a gente acolhe a palavra de Deus, tudo que é feio em nós se torna bonito, porque a palavra restaura, cura e liberta. É isso que o profeta Isaías está dizendo para nós. Por isso, nós precisamos acolher essa palavra, porque a terra não vive sem a água, assim o coração do homem não vive sem a palavra de Deus. Tudo perde o sentido quando nós desviamos o nosso coração do Senhor. Tudo perde o brilho quando nós nos distanciamos da sua graça. Então, assim como a terra tem sede da água, a nossa vida tem sede da palavra de Deus. Assim como tudo muda quando a água cai, assim tudo muda no homem e na mulher quando a palavra de Deus entra. E o que é preciso fazermos? É preciso abrir o coração. Imagine, filhos e filhas, se a terra se fechasse para a água, se a terra não absorvesse a água, ela não conseguia produzir. Por causa do sim da terra, nós nos alimentamos, porque a terra aceita a água que cai, e é por causa dessa aceitação que ela consegue produzir, e da terra nos vem o alimento. O que é que o Senhor está querendo dizer para nós nessa noite? Que se nós também aceitarmos a palavra do nosso coração, não só a nossa vida vai ser transformada, mas a gente consegue também transformar outras vidas, porque quando a minha vida muda, a vida do outro também muda. Então nós precisamos aceitar a palavra de Deus. Eu não posso rejeitar essa palavra. Rejeitar essa palavra significa continuar seco. Quem quer continuar seco? Quem quer continuar sem vida? Quem quer continuar sem brilho, sem vivacidade, sem motivação? Pois é assim que fica o homem sem a palavra. É assim que fica o homem sem Deus. Quando nós estamos sem Deus, nós perdemos o brilho, nós perdemos a motivação da nossa vida, nós perdemos a esperança. Sem Deus nós perdemos tudo. Então não queira perder Deus, porque quando você perde também a tua vida. Tu perde o sentido da tua história. Nós viemos para ser esse brilho, para dar vivacidade. Nós viemos para produzir, mas é preciso deixar a água da palavra chegar no nosso coração e fecundar a nossa alma, porque é ela que vai nos ajudarmos a ser diferentes, a sermos homens novos, mulheres novas. A palavra de Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso caminhar, transforma a nossa maneira de ver as coisas, transforma o jeito de olhar para o outro. A palavra converte o nosso coração. Mas o homem sem a palavra de Deus, ele perde o sentido da vida. Jesus fala hoje da oração.
E a oração é fruto da conversão. A oração é fruto da aceitação da palavra de Deus em nosso coração. Nós aprendemos a orar quando nós permitimos a palavra de Deus entrar na nossa vida, alcançar o nosso coração. E Jesus é muito claro em dizer-nos hoje que oração não é apenas produzir palavras, não é apenas dizer fórmulas, porque muitas vezes a gente se acostuma que oração é isso, oração é dizer palavras, é dizer fórmulas. Oração é muito mais do que isso. Oração é abrir o coração para Deus entrar. É uma relação de amizade com Deus que permite Deus entrar na minha vida. Eu oro verdadeiramente quando eu deixo Ele transformar a minha história de vida. E Jesus critica hoje no Evangelho a fórmula dos judeus orarem, porque eles oravam com palavras, mas os seus corações continuavam duros. E isso é muito importante para nós, porque a gente precisa entender que oração é transformação de vida. Então, se a minha oração não está transformando a minha vida, isso significa dizer que eu estou apenas dizendo palavras, eu estou apenas pronunciando fórmulas, porque a oração que não transforma a vida, Jesus diz hoje na palavra, é Ele que está dizendo, a oração que não transforma a vida não serve para o ser humano. Eu as digo com os lábios, mas o que eu digo com os lábios não é a verdade do nosso coração. Quando é que nós oramos de verdade? É quando a oração que nós fazemos muda a nossa vida. Eu sou uma pessoa de oração, eu rezo todos os dias, eu faço os processos de orações formuladas, eu tenho devoções, mas aí meu coração está trancado, eu não sei perdoar as pessoas, eu me acho que sou maior do que os outros, eu me acho que sou mais importante do que os outros, eu aponto o dedo, eu atiro pedra, eu julgo os outros, eu me desfaço dos outros. Aí Jesus diz, essa não é uma oração que agrada a Deus, porque a oração que agrada a Deus é a oração que muda a minha vida. Quando eu oro verdadeiramente, penetra dentro do meu ser um desejo de amor grandioso por Deus, que se manifesta no desejo de amar o outro, no desejo de estar com o outro, porque a oração ela me abre para o outro. Uma oração que me abre para Deus e me fecha para o outro, não chega no coração de Deus. Deus não acolhe a oração dos lábios, Deus acolhe a oração do coração. É a oração que muda a nossa vida, que transforma o nosso ser. E a gente precisa ter muito cuidado para que a nossa oração ela não seja externa, é apenas um cumprimento de preceito. Mas quando eu olho para a minha vida, eu continuo da mesma forma, não mudei em nada, continuo rude com as pessoas, continuo ignorante dentro de casa, continuo maltratando as pessoas, continuo tramando contra os outros, sendo pedra de tropeço na vida. Para quem que é que você está orando? Para Deus não é, porque o Senhor está dizendo hoje para nós que o fruto da oração é a transformação de vida. Transformação de vida de que forma, Padre? Transformação de vida na relação com o outro. A oração que muda, ela me abre para o outro, ela me faz próximo do outro. Porque Jesus critica hoje no Evangelho a comunidade judaica, porque era exatamente isso. Eles eram homens de oração, mas eram completamente fechados para a misericórdia. Tinham dificuldades de acolher o outro, principalmente os pecadores, que nem sequer podiam entrar no templo.
E aí Jesus, quando hoje nos fala da oração, ele propõe um modelo de oração, não a verbalização apenas, mas deixar que essa oração, ela brote dentro do nosso coração. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é a oração da transformação, porque nessa oração nós nos comprometemos com Deus e com o outro. Aí Jesus hoje no Evangelho diz: se você não perdoar o seu irmão, Deus também não vai te perdoar, porque quem não está aberto para dar o perdão também não está aberto para receber. Se eu tenho dificuldade de dar o perdão a alguém, significa também que eu tenho dificuldade de receber esse perdão. Tudo é recíproco, filhos. Por isso que nós precisamos modificar o nosso jeito de orar, transformar, aprender o que é oração, aprender que oração é transformação de vida e não apenas budejar palavras. Oração é ter coragem de chegar diante de Deus e rasgar seu coração e dizer: Senhor, estou aqui, eu sou miserável, mas eu quero ouvir tua voz, eu quero mudar de vida, transforma meu coração. A oração que brota daqui de dentro com sinceridade, que me revela diante de Deus, que não me faz ter medo dele. A gente vai aprendendo a necessidade de orar. Tem muita gente que reza porque tem medo de não ser salvo. A oração não pode ser fruto de medo. A oração precisa ser fruto de uma necessidade que eu tenho de ser íntimo do Senhor, de uma necessidade que eu tenho de deixar Ele entrar na minha vida, dele transformar meu coração, rasgar minha alma, converter o meu ser, tirar aquilo de dentro de mim que atrapalha a minha vida. Isso é oração, é um rasgar-se diante de Deus e aceitar a mão de Deus trabalhar em mim, assim como o oleiro trabalha o barro, assim como o pedreiro vai construindo, manuseando o tijolo na construção da casa. Oração é ter a coragem de deixar Deus trabalhar dentro de nós. E quando é que isso acontece? Quando eu abro a porta do meu coração. É quando eu digo: Senhor, não dá mais para viver assim. Eu quero ter uma vida nova e uma vida mudada. Eu não quero mais ser essa pessoa medíocre que eu sou. Eu não quero mais ser essa pessoa perversa que eu sou. Eu não quero mais ser essa pessoa mentirosa que eu sou. Eu quero mudar de vida, e só tem um que nos faz mudar de vida: é Jesus. Só Ele. E é para Ele que nós temos que correr quando nós percebermos que a nossa vida precisa de um rumo. Quem é que não precisa de um rumo? Todos nós, porque somos pecadores. Quem se considera perfeito? Ninguém. Nós somos imperfeitos. Mas precisa existir dentro de nós um desejo por aquele que é perfeito. Precisa existir um desejo de uma mudança de vida dentro de nós, porque quem não deseja uma mudança de vida nunca chega a lugar nenhum. Porque o que nós seremos futuramente depende muito dessa coragem que nós temos de mudar de vida, porque quando a gente muda de vida, todas as coisas mudam. Às vezes as coisas não acontecem porque nós não mudamos de vida. Existem coisas que só vão acontecer na nossa vida se houver uma mudança de vida dentro de nós. E quando é, Senhor, quando é, Padre, que eu posso, não há tempo. O tempo é agora. E se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é um convite a você. O tempo seu é o hoje. E Deus está dizendo: tenha coragem de abrir sua vida para eu entrar. Porque se você decidir, você tomar a decisão nessa noite de dizer: eu aceito, porque eu quero caminhar com Jesus, eu quero caminhar no Senhor, porque só Ele transforma a minha vida, vai acontecer uma mudança extraordinária dentro de você, a começar aqui na consciência. E quando muda a nossa consciência, todo o corpo, todo o ser, toda a história do ser humano muda. Mas eu preciso entender que só o Senhor é capaz de fazer tudo isso acontecer dentro de mim. Acontecer dentro de mim.
aprimorando a nossa vida na vida dele. Jesus fala hoje de uma coisa muito importante, do perdão. Perdão é fruto de uma conversão. Não é fácil perdoar, mas é necessário perdoar, porque a falta de perdão bloqueia. A falta de perdão nos torna cegos. A falta de perdão gera orgulho dentro de nós. A falta de perdão anula o nosso ser. E aí, filhos e filhas, quando nós tomamos o desejo, quando eu tomo o desejo de poder estar em Deus, de poder comunicar ao coração de Deus, aí tudo se transforma em nossa história, tudo se modifica em nossa existência, porque Deus pode tudo. Diga: Deus pode tudo, e Ele pode mudar a minha vida. Diga: Ele pode transformar a minha vida, Ele pode mudar todo o meu ser. Eu gostaria que você ficasse de pé e pudesse erguer as suas mãos para o céu, como desejo de buscar uma vida nova, uma vida transformada, uma vida completamente restaurada. Diga: Senhor, nessa noite eu tomo a decisão por uma vida nova. Entra no meu coração. Eu preciso me converter. Tem muita coisa em mim que precisa ser mudado. Eu admito, Senhor. Eu não tenho vergonha de dizer, de coração limpo, de coração verdadeiro, que eu preciso de conversão. Porque eu sou imperfeito. Jesus, quanta coisa aqui dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa ser restaurado. Coloque a mão no seu coração e no silêncio da tua alma convide agora Jesus, com toda sinceridade, como nunca você foi sincero até hoje. Diga com decisão mesmo, diga com verdade e decisão: é nessa noite o dia em que eu vou me abrir de uma vez por todas para Deus e eu vou abandonar essa vida errada que eu tenho levado. É nessa noite que eu me aposso dessa palavra. E se eu ainda não tinha força para largar os vícios, Senhor, nessa noite entra no meu coração e me faz, Senhor, decisivo. Me faz decidido, Senhor, a não querer mais viver nessa escravidão que o pecado tem estabelecido para mim. Diga com toda a verdade, porque quando há verdade no seu coração, imediatamente Deus entra, porque Ele entra num coração que pede com verdade. Tem alguma coisa que precisa ser mudada em você, tem algo que precisa ser curado em você, tem algo que você precisa ser liberto, que talvez você venha numa luta há tantos anos querendo se libertar do vício do cigarro, do vício da bebida, do vício da droga, do vício da pornografia, do vício do adultério, mas sempre tem caído. Olha o que o Senhor está dizendo para você: falta decisão. E se você tiver decisão agora, Jesus vai entrar e Ele vai te capacitar. Jesus nos capacita, porque Ele nos deu o Espírito Santo, e é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Então diga para Ele: Senhor, até ontem o demônio me derrotou, até ontem eu fui derrotado pelo inimigo, mas eu tomo a decisão que a partir de hoje eu serei vitorioso pelo nome de Jesus. Eu serei vitorioso pelo poderoso nome do eterno Senhor. Eu serei vitorioso porque Satanás não vai reinar mais sobre mim,
porque assim como a chuva que cai da terra, hoje eu estou deixando a palavra de Deus cair no meu coração, e eu não serei mais escravo, eu serei livre, eu serei livre. Eu vou abandonar tudo aquilo que me escraviza, tudo aquilo que me impossibilita de ser inteiro de Deus, de ser todo dele. Eu acolho, Jesus, entra no meu coração, Jesus, faz a obra na minha vida, Jesus. Eu abro, Senhor, eu permito, eu preciso de Ti, eu reconheço que eu tenho errado muito, Senhor, eu tenho caído muito, até agora eu não consegui construir nada, tudo que eu levantei caiu, Senhor, até mesmo a minha família, por causa dos meus erros, foram desfeitos. Até hoje, Senhor, eu deixei que o pecado em mim só deixasse prejuízo na minha vida. Essa vida errada só deixou prejuízo. Mas o Senhor está dizendo agora que o tempo é agora, que o tempo é hoje. E Ele está dizendo: vamos recuperar o que nós perdemos até ontem, porque a partir de hoje a minha vitória vai se manifestar na tua vida. A minha herança vai se manifestar na tua vida. A minha bênção vai ser derramada sobre a tua vida. E eu serei um homem novo. E você será um homem novo. Uma mulher nova, transformada pelo poder do Senhor. Porque o Senhor está determinando. Porque a porção do seu Espírito está sendo derramado sobre muitos corações, e muitas pessoas aqui estão sendo tocadas a uma vida de conversão, a uma mudança de vida. Pessoas estão recebendo agora, por meio da palavra, a força de Deus. Até ontem era o vício que dominava você. Até ontem era o vício que tirava você de dentro de sua casa para levar para as bocas de fumo, para as mesas de bares. Mas o Senhor está dizendo: a partir dessa noite eu te levarei aos meus altares. Não é mais para as bocas de fumo, não é mais para as casas de prostituição, é para os meus altares que você vai correr. Porque eu estou estabelecendo agora um tempo novo na tua vida. Eu estou ordenando um tempo novo na tua vida, marcado pela minha conversão. Porque assim como a chuva que cai sobre a terra e germina, a minha palavra está caindo na tua terra, na terra do teu coração. E o que dizer nessa noite, Senhor? O que dizer dessa noite, Senhor, senão louvado seja, glorificado seja, Jesus, a tua presença nesse lugar, porque é uma presença transformadora. É uma presença transformadora. Erga as mãos para o alto. Diga: sou eu, Jesus. Hoje eu me determino. Hoje eu me determino uma vida nova. uma vida nova. Foi para mim, Senhor, essa palavra. Mas eu serei um homem novo. Homem novo. Aqueles que zombavam de mim, aqueles que tinham vergonha de mim, se orgulharão do homem que eu serei a partir dessa noite. Aplauda Jesus por isso. Aplauda. Diga: louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus. Diga amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.